Vamos dar início aqui à nossa correção da tarefa 17, a questão de número 50. Prosseguindo aí a resolução de sistemas lineares, temos aqui que solucionar esses sistemas utilizando a regra de Cramer. Com o que consiste fazer isso? A regra de Cramer consiste em a gente calcular o determinante, no caso aqui, ó. Eu tenho que seguir, no caso aqui eu tenho duas variáveis, né? X e Y. Então eu preciso calcular, encontrar os valores de X e Y por meio do determinante. Ou seja, eu tenho que ter X igual a dx sobre d e Y igual a dy sobre d. Quem que é d e dx? Ambos são determinantes, só que são calculados de maneiras distintas, né? Primeiro aqui, eu vou transformar esse sistema na sua forma matricial. Então eu tenho aqui 1, 2, 2 e menos 3. Então esse aqui é o meu valor de D, né? É o determinante. Então vamos calcular. É esse valor que a gente está procurando aqui. Então aqui calculando esse determinante, eu tenho aqui 1 vezes menos 3, eu tenho menos 3. 2 vezes 2, eu tenho 4. Então aqui vai ser menos 4. Então o determinante é menos 7. Beleza. Agora vamos calcular o valor de dx. Quem vai ser dx? Agora reparem que eu vou utilizar esses valores aqui que são os resultados do meu sistema. Ou seja, para mim calcular o dx, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa mesma equação matricial, só que na coluna do x eu vou substituir pela coluna de resultados. Então vamos ver como que vai ficar. Então aqui eu tenho 1 e 2, né? Que são os valores referentes a x. Então vou substituir por 5 e menos 4. Vai ficar 5 menos 4. E os demais valores eu vou repetir. Então vai ficar 2 e menos 3. Agora eu calculo o determinante. 5 vezes menos 3 eu tenho menos 15. 2 vezes menos 4 eu tenho menos 8. Então vai ficar menos 8. Certo? Porque são os valores da direita menos os valores da esquerda. Então isso daqui vai ficar menos 15 mais 8, que nos dá menos 7. Beleza? Agora, vamos calcular o dy. Quem vai ser dy? Novamente, agora eu vou manter os valores referentes a x e eu vou substituir os valores referentes a y pela coluna de resultados. Então, eu tenho 1, 2, e no lugar do 2 e do 3, que são valores referentes a y, eu vou colocar 5 e menos 4. Então, 5 e menos 4, e calculo o determinante normalmente. 1 vezes menos 4, eu tenho menos 4. 5 vezes 2, eu tenho 10. 5, então vai ficar menos 10. Então aqui eu tenho menos 14. Beleza? Agora eu vou pegar, eu tenho os valores de d e dx e dy. Agora eu consigo encontrar os valores de x e y. Então x vai ser quem? Dx sobre d. Quem é dx? Eu encontrei que é menos 7. Então vai ficar menos 7 sobre d. Quem é d? Menos 7 também. Menos 7. Então, eu sei que x vai dar 1. Então, esse é o meu valor de x. Agora, o valor de y. Y vai ser quem? dy sobre d. dy eu encontrei que é menos 14. Então, eu tenho menos 14 sobre d, que vale menos 7. Então, y vale menos 14 dividido por menos 7, eu tenho 2. Então, esse é o nosso resultado desse sistema linear, que são os valores de x e de y. Aqui no item B, vamos seguir o mesmo procedimento. Vou calcular o determinante desse sistema, né? E encontrar os valores de dx e dy para depois encontrar os valores corretos. Então, calculando o determinante aqui, vamos ter o seguinte. Eu tenho que d, né?
Quem são os coeficientes aqui? É 3, menos 4, 1 e 3. Então eu sei que o determinante vai dar 3 vezes 3 eu tenho 9. 1 vezes menos 4 eu tenho menos 4. Então vai ficar 1 menos 4, porque são os valores da direita menos da esquerda. Então eu sei que D é 9 mais 5, certo? Na verdade nos dá como determinante o valor 13. Agora vamos calcular os valores de dx. Quem vai ser dx então? Eu vou pegar a coluna de resultados e substituir na coluna referente a x. Então eu tenho 1, 9, menos 4 e 3. Então aqui eu vou ter que dx vai ser 1 vezes 3, eu tenho 3. Menos 9 vezes menos 4, eu tenho menos 36. Então eu tenho que dx vai ser 3 mais 36. Então dx vai ser 39. Beleza. Agora o valor de dy. Eu vou manter a coluna do x agora e substituir o valor referente a y. Então eu vou ter 3, 1, 1 e 9. Então aqui vai ficar 3 vezes 9 eu tenho 27. 1 vezes 1, 1. Menos 1. Então aqui eu tenho que é 26. Agora é só calcular os valores de x e y, né? Quem é x? X é dx sobre d. Então vai ficar x é igual a... Quem é dx? 39. 39 sobre d. D encontrei que é 13. 39 dividido por 13, eu tenho que é 3. Então, esse é o meu valor de x, resultado. Y é dy sobre d. Então, y vai ser quem? Quem é dy? 26. Então, vai ficar 26 sobre 13, que é igual a 2. Então, esse é o nosso resultado da questão B. Então, aqui no item C, novamente vamos calcular utilizando a regra de Cramer, né? E precisamos encontrar os valores tanto do determinante D e os dx, dy e dz. Beleza. Primeiramente, temos aqui o determinante, que nada mais é os coeficientes aqui desse sistema linear. Calculando esse determinante aqui, vamos ter o seguinte resultado. Aqui eu já coloquei, né? Já dupliquei aqui a primeira e a segunda coluna. Vamos utilizar a regra de Sarros para fazer isso. E aqui na primeira diagonal, 1 vezes menos 2, eu tenho 2. Na segunda, eu tenho como resultado 18. Então, mais 18. Menos 1 vezes 2 vezes 3, eu vou ter menos 6. Beleza. Vamos colocar entre parênteses isso aqui, para a gente facilitar. Beleza. Agora, a diagonal secundária. 3 vezes menos 1 vezes menos 1, eu tenho 3. 3 vezes 3 vezes 1, eu tenho 9. Então, mais 9. Menos 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter menos 8. Então, aqui temos o seguinte. Vamos ter 14, né? Menos 4. Então, nosso determinante é 10. Então, já temos o valor de D, que vai ser substituído. No dx, o que vocês têm que atentar agora para cálculo do dx e dos demais? Em comparação aqui, ó, ao primeiro determinante esse, a única coisa que mudou foi essa coluna. Então, essa coluna aqui, ó, é a coluna de
de resultados, certo? Que é o 2, 9 e 3. Então, se eu vou calcular o dx, na coluna do x, eu vou substituir pela coluna de resultados. Da mesma forma, eu vou fazer lá no dy, né? Mudei aqui, e também, posteriormente, lá no valor de dz. Então, calculando o determinante aqui, pela regra de Sarros também, mudei, vou calcular novamente o determinante. Então, vamos ter o seguinte. Na primeira diagonal aqui, eu vou ter como resultado 4, certo? 2 vezes 3 vezes 3, eu tenho 18, então mais 18. 9 vezes 3, 27, vezes menos 1, menos 27. Menos os valores da diagonal secundária agora. 3 vezes 1 vezes menos 1, eu tenho 3. 3 vezes 3 vezes 2, eu tenho 18, então mais 18. 2 vezes 9, eu tenho 18. Vezes 2, eu tenho 36, no caso, menos 36. Resolvendo isso daqui, esse primeiro, eu vou ter como resultado menos 5, né? Menos 15. Então, na verdade, aqui eu tenho menos 5 mais 15, né? Na verdade, nos dá 10. Então, já encontramos o valor de dx. Agora, para dy, a gente segue o mesmo raciocínio. Mantive a primeira coluna, agora eu substituo a coluna do y, que é os resultados 2, 9 e 3. Beleza, então vamos lá. Então aqui a gente tem a primeira diagonal, 1 vezes 9 vezes menos 2, eu tenho menos 18. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. Então mais 18. E aqui eu vou ter menos 6. Beleza. Menos os valores da diagonal secundária agora. 3 vezes 9, 27. Vezes menos 1, eu tenho menos 27. 3 vezes 3, 9 vezes 1, 9. Então mais 9. 2 vezes 2 vezes 2, aqui eu vou ter menos 8, né? Porque tem um valor negativo. Resolvendo, aqui eu tenho menos 6, menos, aqui eu vou ter 26. Então, na verdade, aqui é menos 6 mais 26, né? Então, eu tenho 20. Então, o meu dy é 20. Por último, vamos calcular o valor de dz. Mantive a primeira e a segunda coluna, só alterei agora a coluna do z, que agora vai os valores 2, 9 e 3. Os demais procedimentos é análogo. Então, aí, 1 vezes menos 1 vezes 3, eu tenho menos 3. 2 vezes 9 vezes 3, eu tenho 27. Então, vai ser... Não, 27, 3 vezes 9, 27. Vezes 2, eu tenho 56. 54, na verdade. Beleza. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, mais 12. Menos a diagonal secundária. Aqui eu vou ter 3 vezes menos 1, menos 3. Vezes 2, eu tenho menos 6. 3 vezes 9, 27. Então, mais 27. E aqui eu tenho mais 12. Resolvendo aqui, esses primeiros valores, eu vou ter 63 menos 33, né? Então, o meu resultado aqui é 30. Agora que a gente tem os valores do determinante dx, dy e dz, basta a gente agora calcular os valores aqui, né? De x, y e
Z. Fazendo isso aqui, então, quem vai ser x? X vai ser dx, que é 10, sobre o determinante, que é 10. Então, x vale 1. Quanto que vai valer y? Y vai ser quem? Vai ser dy, que é 20, sobre 10, que é o valor de d. Então, aqui 20 dividido por 10, eu tenho 2. Então, esse é o valor de y. E quem vai ser z? Vai ser dz, que a gente encontrou, que é 30, dividido por 10, que é o nosso determinante. Então, z vale 3. Então, com isso a gente resolve aí o item C. Aqui na letra D, temos esse sistema linear, né? Então aqui a gente tem a matriz dos coeficientes, aqui das incógnitas e aqui do resultado. A gente só precisa aqui dos coeficientes e dos resultados, né? Então, calculando o determinante aqui, dessa primeira, vai ficar como? Aqui no item D, vamos calcular o determinante, né, da nossa matriz dos coeficientes. E depois vamos fazer as alterações aqui com os resultados. Calculando o D aqui, então vou ter 2 vezes menos 3, eu tenho menos 6. 1 vezes 1, 1. Então vai ficar 1 menos 1, né? Que é os valores da diagonal principal menos da secundária. Então aqui o meu determinante é menos 7. Beleza. Agora, calculando o dx, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a coluna de resultados e substituir nos valores de x. Então vai ficar 9 menos 13, 1 e menos 3. Repare que eu só alterei x. O y permanece normal. Esse determinante aqui vai ficar como? 9 vezes menos 3, eu tenho menos 27. Menos 13 vezes 1, eu tenho menos 13. Então vai ficar menos 13. Então isso aqui dá menos 27 mais 13. E nos resulta 14. Menos 14, né? Então o meu dx é menos 14. Aqui em dy, mesmo procedimento. Eu mantive a coluna de valores referentes a x e substituir somente referente a y, porque eu estou calculando dy. 2 vezes menos 13, eu tenho menos 26. Menos 9 vezes 1, 9. Então, menos 26 menos 9, eu tenho menos 35. Então, aqui é o meu valor de dy. Então, quem vai ser x e y agora? X é quem? É dx sobre d. Dx é menos 14. Então, vai ficar menos 14 sobre d, que vale menos 7. Então, é 2. Então, o valor de x é 2. O valor de y é quem? dy sobre d. dy é menos 35 e d vale menos 7. Menos 35 dividido por tenho como resultado 5. Agora vamos à letra E. Aqui no item E, temos novamente, né, esse sistema linear. Aqui eu tenho a matriz dos coeficientes, das variáveis e dos resultados. Para calcular o determinante, eu preciso dessa primeira, que são a dos coeficientes. Então, eu preciso calcular o determinante aqui. No caso, eu tenho 3 variáveis, x, y e z. Então, eu vou precisar, além do d, o dx, o dy e o dz. Calculando o determinante primeiro, extrair essa matriz aqui e vamos calcular a partir da regra de Sarros. Então, aqui, a diagonal principal, 1 vezes 3, 3 vezes menos 1, eu vou ter menos 3. Aqui, 4 vezes 6, 24. Vezes 5, eu tenho 120. Então, mais 120. 7 vezes 2, 14. Vezes 1, 14 também. Menos os valores da diagonal secundária agora. 5 vezes 3 vezes 7, eu tenho
105. 1 vezes 6 vezes 1, eu tenho 6, então mais 6. Menos 1 vezes 2 vezes 4, eu vou ter menos 8. Resolvendo aqui, eu tenho 131 menos 103. Então, o valor do meu determinante é 28, o valor de D. Agora, vamos lá calcular o dx. O dx, como eu disse anteriormente, na coluna que eu tenho os valores de x, eu vou substituir pela coluna de resultados. Então, substituindo, eu tenho essa matriz e calculo aqui pela regra de Sarros. Então, esse determinante aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes menos 1, eu tenho menos 6. 4 vezes 6 vezes 8, eu tenho 192, mais 192, mais 14, né? Beleza. Menos 8 vezes 3 vezes 7, eu tenho 168. 1 vezes 6 vezes 2, eu tenho 12. E no outro eu tenho menos 8. Então aqui vai ficar 200 menos 172, que nos dá como resultado 28. Então esse é o nosso valor do dx. Calculando o dy agora, aqui, 1 vezes 2 vezes menos 1, eu tenho menos 2. 2 vezes 6 vezes 5, 5 vezes 6, 30. Vezes 2 eu tenho 60. Então, mais 60. 7 vezes 2 vezes 8, eu vou ter 112, positivo. Menos a diagonal secundária agora. 5 vezes 2 vezes 7, eu tenho 70. 8 vezes 6 vezes 1, eu tenho 48, então mais 48. E aqui eu vou ter menos 4. Agora é só somar esses valores e subtrair. Nesse primeiro valor eu tenho como resultado 170, menos 70 mais 48, menos 4, eu tenho 114, o que nos dá um total de 56. Então esse é o nosso valor de dy. dz vai ficar como? Agora eu substituí a coluna do z, certo? A matriz de resultados aqui, o 2, 2, 8 são os resultados. E os demais eu mantive. Então, calculando aqui, eu tenho 1 vezes 3 vezes 8, 24. Mais 4 vezes 2 vezes 5, tenho 40. Mais 4, menos 5 vezes 3, 15 vezes 2, eu tenho 30. Mais 2, né? 8 vezes 2 vezes 4, eu tenho 64, mais 64. Então, somando esses valores aqui dá 68 menos 96, certo? Então, teremos um resultado negativo, ou seja, menos 28. Sabendo agora os valores de D, dx, dy e dz, eu consigo encontrar os valores agora de x. Então, x vai ser quem? Vai ser dx sobre d. dx é 28. 28 sobre d, que também é 28. Então, x vale 1. Encontramos o valor de x. O valor de dy. Então, y vai ser dy, que foi 56, dividido por 28, que é o nosso determinante. Então, eu tenho 2. E, por fim, o valor de z. Encontramos que é menos 28, o determinante também, no caso é 28, né? Menos 28 dividido por 28, eu tenho menos 1. Com isso aí a gente finaliza a correção da nossa tarefa 17.